Bem-vindos, amigas e amigas, aqui no nosso canal Transparência Condominial. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós estamos aí com um novo quadro, né, que é o Transparência Convida, trazendo nomes aí de relevância do mercado condominial para falar sobre temas interessantes aí, para a melhoria da gestão. Estamos recebendo hoje o Dr. Conrado Burgos. Muito obrigado, Dr. Conrado, por estar hoje com a gente. Especialista em Direito Condominial. Vamos falar um pouquinho aí das informações aí que devem ser passadas nas prestações de contas sobre as demandas judiciais e administrativas. Fiquem com a gente. Roda a vinheta, produção. Sejam muito bem-vindos ao Transparência Condominial. Como dito pelo Arnaldo, professor Arnaldo, hoje estamos num quadro novo aí, que é o Transparência Convida. Meu nome é Thiago da Silva. Estou aqui para lembrar a todos que estão recebendo esse vídeo para se inscreverem no canal, curtir, não deixar de participar. O pessoal tem participado bastante, pedindo alguns temas relevantes. E aí, com base nesses temas solicitados, nós fomos em busca dos especialistas das áreas para falar. Não é isso aí, Arnaldo? É isso aí, Thiagão. Doutor Conrado, fala um pouco do senhor aí, a sua área de atuação, e aí já pode começar a discorrer aí sobre essa questão dos processos aí, e a gente vai interagindo. Legal. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite de vocês, Arnaldo, Thiago, Gleidson. É uma satisfação enorme estar aqui e poder contribuir com esse mercado tão carente de informações que é o mercado condominial. Me chamo Conrado Burgos, sou advogado aqui na região metropolitana de Campinas, sou sócio do escritório A3B Advocacia, sou formado, sou bacharel, em administração de empresas, sou pós-graduado em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Condominial, membro da Comissão de Direito Condominial de São Paulo, secretário na Comissão de Direito Condominial na terceira subseção aqui de Campinas. Atuo com condomínios desde 2001. Então, eu tenho boas e vastas histórias do mercado condominial. E é uma satisfação estar aqui e poder contribuir com os ouvintes em relação ao tema do 1348 terceiro, que é dar imediata comunicação à Assembleia sobre demandas judiciais e administrativas. E aí, ao longo desse programa, a gente vai discorrer sobre esse tema e esmiuçar as diversas dúvidas que possam surgir. Perfeito, doutor Conrado. Então, fala um pouquinho aí para a gente aí sobre essa obrigação do síndico, exatamente está dando aí notícias aos condôminos sobre todas as demandas aí que chegam aí para ele, fazer isso de forma imediata, como o doutor destacou. Beleza. Vamos lá. Acho que antes de entrar especificamente no tema, acho que é importante a gente destacar algumas nuances da vida do síndico dentro de um condomínio, O 1348, ele traz 9 obrigações do síndico, mas sabemos que as obrigações do síndico extrapolam essas obrigações legais que estão pautadas ali no 1348, tá? Mas ali, se o síndico tiver o mínimo de conhecimento e seguir pelo menos o que está descrito nesses 9 incisos do artigo 1348, ele já consegue ter uma gestão mais tranquila, uma gestão mais assertiva aí ao longo do seu mandato, tá? Pegar especificamente, esse inciso terceiro, que é dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, a gente precisa analisar de forma fracionada esse inciso, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, o que é um procedimento judicial ou administrativo? Em todas as áreas, inclusive em condomínio, e especificamente em condomínio, um procedimento judicial ou administrativo é tudo aquilo que envolve o condomínio, ou no polo passivo ou no polo ativo de uma demanda, seja ela judicial ou administrativa. Demanda judicial pode ser, a gente pode dar como exemplo uma reclamação trabalhista, ou uma ação de obrigação de fazer do condomínio perante a um condômino, um distrato, Então, o judicial é mais nesse sentido, o condomínio sendo ativo ou passivo no polo. Administrativo é da mesma forma, tá? O administrativo, a única diferença é que não existe um processo judicial, mas
muito provavelmente vai ter alguma implicação, né, para o condomínio de forma negativa, caso não seja dado o andamento necessário, né, nessa demanda administrativa. Podemos citar como exemplo uma prefeitura fazendo algum tipo de fiscalização perante o condomínio, um corpo de bombeiros em relação ao AVCB, né, enfim, são diversas as demandas judiciais e administrativas que possam surgir aí no dia a dia do condomínio. Tá? Então, só para fazer essa diferença, né, é importante destacar isso. Pegamos outro trecho desse inciso, né, terceiro, que é o imediato conhecimento. E aqui eu faço uma ressalvazinha. Tá? O que seria o imediato conhecimento? Eu recebi e já chamar uma assembleia para tratar esse assunto com os condôminos? Não é bem assim, tá? Por vezes, essa comunicação tem um prazo muito curto para você tomar as devidas providências e poder resolver a situação sem que haja um agravamento aí para o condomínio. Então, o que nós aconselhamos e o que deveria ser feito? O síndico já começa a tomar as providências, concomitantemente chama uma assembleia e aí sim expõe à assembleia, né, a demanda que ele recebeu e aí quais foram as providências que ele já começou a tomar, né? Não esperar, né, chamar uma assembleia para comunicar e para depois começar a agir, né? Isso daí é um risco muito grande para o condomínio. Tá? Então, um imediato conhecimento eu faço com essa ressalva, não precisa ser imediatamente, logo no dia seguinte, vamos dizer assim, ou no mesmo dia. Tá? Então, siga aí o passo a passo, que é melhor assertivo aí para o condomínio. E a parte final dessa frase, desse inciso, seria o interesse do condomínio. O que é interesse do condomínio? É uma outra ressalva que eu faço aqui. Obviamente, não são todas as demandas que possam gerar um prejuízo ao bolso dos condôminos, ao patrimônio, à segurança, ao bem-estar, né? Então, quando a demanda não interfere diretamente nesse dia a dia, por exemplo, vamos dizer assim que não há o interesse dos condôminos em ter essa necessidade de comunicação imediata. Tá? Não sei se eu me fiz entender bem, vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a prefeitura notifica o condomínio para que apresente a documentação do AVCB, por exemplo. Tá? O condomínio está em ordem com o AVCB, tem toda a documentação. Então, ele vai lá, vai apresentar e encerrou o assunto. Né? Então, assim, não tem um perigo de dano ao condomínio, não tem um perigo do condomínio sofrer qualquer tipo de sanção, né, que gere prejuízos aí aos condôminos. Então, esse tipo de situação, obviamente, você não precisa convocar uma assembleia, você não precisa dar esse imediato conhecimento aos condôminos, tá? Isso aí pode ser feito lá na Assembleia Geral Ordinária, né, numa prestação de contas, por exemplo, tá bom? Então, é importante eu destacar esses 3 pontos, para aí sim a gente passar aí para quais são as implicações na prática ao síndico, né, os benefícios desse tipo de comunicação imediata, né, e aí depois eu trago até 2 casos para eu pontuar aqui para vocês e, se for o caso, vocês quiserem fazer algum questionamento aí em cima disso, tá bom? É importante. Eu acho que foi importante, né? Sim. Importante o doutor Conrado trazer essas explicações, né? Porque realmente a gente tem que ser razoável, né? O síndico, como o doutor Conrado falou, essa questão da de comunicação imediata, né? Mas ele, obviamente, tem que evitar qualquer tipo de prejuízo. Então, realmente, ele tem que agir de imediato quando ele vê que vai ocorrer algum prejuízo no empreendimento, até mesmo antes de chamar uma assembleia, obviamente, né? E qualquer prejuízo, ele pode ser responsabilizado. Então, tem que ter essa razoabilidade. Esses casos também, como o doutor Conrado falou, você vai chamar uma assembleia, tem um custo para chamar uma assembleia, né? Então, realmente, não é qualquer caso que vai fazer você ter esse custo de chamar uma assembleia para comunicar, como esse bom exemplo também que o doutor trouxe aí para a gente. Fala aí um pouquinho, Thiago. É importante ter essa visão, né, principalmente de um especialista que já trouxe aqui a sua experiência, também filtrar o que você comunica com os condôminos, né, porque todo mundo que mora em condomínio participa de um grupo de WhatsApp, então qualquer notícia que é dada pela administração, e principalmente de uma forma oficial, ela vai repercutindo de uma forma que não precisaria. Por exemplo,
o que foi trazido. É uma documentação que o condomínio foi solicitado a apresentar, mas que a gestão ela tem consigo tudo certinho. Então, entendo que seria uma perda de tempo e poderia criar algumas questões que não são necessárias. E, por outro lado, a informação com relação aos processos, a gente que anda bastante por esses condomínios, né, Renato? É muito difícil a gente encontrar jurídico que trabalhe, o próprio jurídico, né, que trabalhe regularmente atualizando esses processos, justamente para se entender, principalmente agora com a proximidade da ITG 2005, isso vai ser mais do que necessário para atualizar essas questões. Então, é muito importante esse ponto tocado, e estou vendo que esse papo aqui, essa conversa, né, bem informal aqui, vai ajudar bastante gente a entender esse maravilhoso mundo dos condomínios. Pode continuar, Conrado, que aqui você é o principal aqui, a gente vai ficar só atrapalhando um pouco. Perfeito, as colocações aí foram muito pontuais e com exatidão. É isso mesmo, é ensinar, né, os síndicos que existe sim a necessidade de se fazer essa comunicação, mas fazer com ressalvas, né? E de preferência, se você tiver um apoio de uma boa administradora, né, o apoio de um departamento jurídico especializado, né, porque vai ajudar a filtrar se realmente aquela demanda, seja ela... Aí seria na administrativa, porque se for uma demanda judicial, aí já tem uma outra conotação, né? Mas naquela demanda administrativa, se realmente existe aquela necessidade da comunicação, de chamamento de uma assembleia, de gerar esse custo de chamamento de uma assembleia para expor uma situação que que o condomínio não corria risco, né? Então, o síndico, ele fazendo dessa forma, ele tendo esse apoio administrativo, esse apoio do jurídico, né, ele consegue ter uma comunicação mais clara com os condôminos, né, o que demonstra uma transparência na gestão desse síndico e, consequentemente, essa transparência, essa comunicação efetiva, ela gera uma harmonia dentro do condomínio, né? Os condôminos, eles começam a sentir confiança naquele síndico, que é uma figura desprezada, não seria esse o termo, mas uma figura que remete a coisas negativas, vamos dizer assim, né? Uma palavra que não é muito bem vista no mercado e precisa ser mudada, né? Então, essa relação de confiança, ela começa numa boa gestão, numa gestão transparente, tá? Além disso, o que implica positivamente quando o síndico adota essa postura e tem essas pessoas, essas empresas, esses prestadores de serviço prestando esse apoio de forma eficiente também ao síndico, as decisões em assembleias, elas ficam mais tranquilas de serem tomadas, né? Quando você tem uma boa comunicação dentro do condomínio, seja ela através de assembleias por obrigação desse inciso ou não, né? Você dá um conhecimento prévio aos condôminos, né? Chama eles para tomadas de decisões, para conseguir debater sobre os temas, e você vai para a assembleia, você leva os temas para a assembleia já com uma resolução. Ali é só pro forma. Ali as pessoas sabem o que elas estão votando e aí o condomínio flui com maior tranquilidade, né? Então, essa transparência na comunicação, essa transparência na gestão, ela ajuda também nesse sentido, tá? Além de, e aí é uma questão que muitos síndicos, eu vejo que muitos síndicos, mesmo inclusive aqui na nossa região, que não tem tem até boa intenção, mas não tem uma comunicação efetiva, não tem uma comunicação transparente com os seus condôminos, eles têm sido acometidos por muitas reclamações e por muitos conflitos dentro do condomínio, tá? Quando a gente esconde a nossa gestão, mesmo que a gente tenha boa intenção, que a gente seja uma pessoa de bom caráter, os conflitos começam a ser gerados, as desconfianças surgem, né? E aí a gente vê esse número gigantesco de ações por danos morais que corre aí na justiça, tá? Então, você tendo essa comunicação transparente,
ela previne também o conflito, porque o condômino ele se sente amparado, ele sabe que tem uma gestão ali que está trabalhando em prol da coletividade, né? Então ele fica mais tranquilo, ele acaba seguindo mais as regras e por aí vai, né? E aí, pois não. Bem falado, doutor Conrado. Na verdade, a gente tenta, né, a gente sempre trabalha conscientizando os síndicos que a prestação de contas começa no primeiro dia do mandato, né? Não é ele esperar a Assembleia Geral Ordinária para estar fazendo a prestação de contas. Como você falou, a comunicação é importante durante todo o período, exatamente para todos os assuntos já terem sido de conhecimento de todos os proprietários, já, como isso foi tratado. E a gente preza mesmo, a gente fala para o síndico, olha, você tem que fazer essa comunicação, porque você vai chegar na Assembleia, nosso objetivo, né, de se cercar de profissionais, profissionalizar a gestão, é você gastar pouco tempo com o tema prestação de contas. A boa Assembleia é aquela que o síndico gasta pouco tempo no tema de prestação de contas, aprova suas contas, né, resolve ali, e gasta o tempo da Assembleia mesmo para discutir investimento, lazer, né, que eu acho que esse que é o objetivo que a gente tenta passar aí para os nossos clientes, para quem a gente faz a assessoria aí. Perfeito. O que a gente vê muito aqui na nossa região, não sei na região aí de vocês, ainda não tive o prazer de atuar aí no Rio de Janeiro, mas aqui na nossa região, uma maioria, vamos dizer assim, eles prestam conta de uma maneira, para mim, equivocada, tá? Eles levam uma planilha cheia de números, né? Um relatório anual, onde a apresentação, é lógico, não vai ser... a pessoa que está ali atrás, ela não vai ver o que está escrito ali, enfim, eles levam números, tá? E aí se torna aquela assembleia cansativa, aquela assembleia que gera discussão, aquela assembleia sem fim, tá? Os nossos clientes são orientados a realmente fazer dessa forma como você disse, Arnaldo. Prestar conta desde o primeiro dia da sua gestão. A prestação de contas não é só o que passou, não, aquilo que você vai fazer também. Né? Você tem um cronograma de manutenções, um cronograma de obras, um cronograma de intenções do que você quer fazer, né? Então, assim, você tendo essa comunicação no dia a dia, na semana, no mês, você chega lá na prestação de contas, você põe as fotos, por exemplo, né? Olha, o antes e o depois, lembra daquilo que a gente falou, olha, o que estava assim, ficou assim, né? E isso flui de uma maneira muito positiva, e as assembleias ficam mais rápidas, mais assertivas, e a harmonia do condomínio realmente ela fica melhorada nessa questão. Tá? Então é muito importante isso mesmo. Eu acho que vocês estão de parabéns. Se vocês fazem isso, estão de parabéns. E importante também, só para pontuar, a importância do síndico, né? Que ele deve ser um generalista, dele contar com profissionais de cada área, né? Então, ele tem que ter um jurídico atuante. Por quê? Ele pode até comunicar com a Assembleia e trazer um processo, eventualmente, mas se não tiver um jurídico que já analisou o caso, já filtrou e vai emitir a opinião dele, uma probabilidade de perda, né, ou ganho, né, dependendo do que seja, até para que a tomada de decisão da Assembleia, eles possam, né, tomar essa decisão com uma certeza maior, porque tem um especialista, tem o assessor do condomínio que já deu essa opinião. É o mesmo caso para a questão das prestações de contas, né? A gente participa bastante, né, Arnaldo? Então, quando existe um trabalho de acompanhamento dessas contas, desde o início, desde o primeiro mês, com tudo aí sendo bem transparente, na hora da prestação de contas é justamente isso, trazer fotos do que aconteceu, o que foi adquirido em prol do condomínio, reformas necessárias, tudo que foi acontecendo ao longo do período, certidões, etc., de uma forma interativa. De fato, o número frio, parado, é ruim, quem está lá atrás não enxerga, tem que se tomar cuidado com o material que vai ser apresentado, até com os equipamentos que vão ser alugados, você tem alguns detalhes, e aí a vida é feita de detalhes, né? Você pode ter sido um ótimo síndico, gestor, resolveu bastante coisa, mas você não se comunicou muito bem, você não trouxe uma equipe boa para a Assembleia, você não alugou um equipamento adequado, né? E aí o número não apareceu, a foto ficou distorcida, e aí isso vai criando um problema. Então, se ater a esses detalhes, essa comunicação, se cercar de bons profissionais, entendo que isso é o caminho para o síndico seguir não só esses 9 passos, né, como dito,
mas e ele ter uma tranquilidade, né? Para ele tirar essa pecha aí que o pessoal tem de síndico, né? O pessoal olha, síndico, ei, síndico. Falou a palavra síndico, o pessoal, síndico. Todo mundo até arrepia. olha dessa forma, né? Então a gente está aí no mercado para tentar desmistificar isso, né? Mas vamos lá, doutor, a gente quer aproveitar o máximo do tempo aqui, a gente sabe que maravilha. O tempo está corrido, né? Mas vamos lá. Não, tranquilo. Eu acho interessante, assim, eu vou trazer um caso positivo primeiro, depois eu trago o caso negativo. Eu gosto às vezes as pessoas gostam de fazer ao contrário, né? Eu jogo o negativo e depois põe o positivo. Não, eu gosto de fazer o positivo e depois o negativo nessa situação, porque aí o negativo vai ficar gravado na cabeça do síndico para que ele não cometa o erro desse caso em específico. Tá? Então aí é até uma forma aí de deixar isso martelando na cabeça do síndico e ver se ele muda a postura dele e começa a fazer as coisas da maneira mais assertiva possível. A situação positiva, né, que eu presenciamos aqui pelo escritório, né, o síndico ele recebeu uma intimação da Justiça do Trabalho, né, numa ação de trabalho, uma reclamatória trabalhista, onde o funcionário ele pleiteava horas extras, intervalo intra-jornada, supressão de hora de descanso, né? Enfim, uso de insalubridade e tudo mais, e o valor da ação era um valor bastante significativo. Tá? Então, o síndico ele recebeu essa intimação. E, óbvio, quando na Justiça do Trabalho, principalmente, quando você recebe uma intimação, você tem um prazo bastante dilatado para você poder tomar as providências, inclusive para fazer a defesa e tudo mais. E era dessa forma como que ocorreu. Então, o que o síndico fez? Nesse condomínio específico, a gente já estava como assessor jurídico, né? Prontamente o síndico encaminhou para a gente, né? A gente analisou o processo, fez uma análise de risco, deu uma olhada nos documentos e tudo mais, pontuamos para o síndico e aí orientamos ele a chamar a assembleia para a gente, inclusive, expor o que estava acontecendo, quais eram as linhas de defesa e o que poderia ocorrer ao final do processo. Né? E isso foi muito, muito bom, né, para o condomínio, porque na assembleia eles já aprovaram, eles tomaram, na verdade, eles tomaram conhecimento dessa ação de que PEC estava, foram esclarecidas as dúvidas, né, que surgiram, e deu tudo certo. Né? A gente fez a defesa, obviamente, o valor pleiteado não era totalmente devido, mas, enfim, foi pago a esse colaborador que entrou na justiça apenas o valor que era realmente devido e que foi exposto nessa assembleia. Então isso gerou não gerou conflitos no condomínio, não gerou burburinho no condomínio, e as pessoas aceitaram de boa, e o condomínio hoje ele continua seguindo a vida normal e a gente continua como assessor jurídico deles lá. Tá? Então esse é um caso bastante positivo, bastante assertivo, o síndico se reelegeu, enfim, tá numa vida tranquila lá no condomínio. E aí, o contrário, né? Pois não, quer comentar? Quero, né? Sumote, né? Como o senhor bem colocou, né? Orientou o síndico para estar fazendo a comunicação, fizeram uma boa análise do caso, né? Levaram para a assembleia. Não poderia ter outro resultado a não ser o síndico, né? Ser reeleito, não gerar conflitos. Esse tipo de orientação que os condomínios realmente estão necessitando. É essa comunicação que a gente está frisando aqui hoje, né, que é importante, né, até cumprindo a determinação do 1348 do Código Civil. Perfeito. O pessoal de casa tem que... Essa experiência positiva foi excelente, doutor. E aí, só um detalhezinho que eu esqueci de contar, é que foi aprovado um rateio ali para fazer a provisão, né, do valor devido, que o condomínio ele não tinha um caixa, o caixa estava um pouco defasado por conta de manutenções e tudo mais, e foi aprovado tranquilamente lá o provisionamento da verba, e deu tudo certo, não teve discussão nenhuma, foi tudo muito bom. E garantindo aí, até a saúde financeira, né? Garantindo até a saúde financeira e não ter lá na frente uma penhora de conta do condomínio, enfim, né? Todo aquele transtorno que a gente sabe que acontece. E aí, agora eu gostaria de trazer o caso negativo, né? E isso, a gente não era assessor desse condomínio,
A gente foi contratado aí para fazer trabalhos pontuais após o acontecido, né? E até hoje eles não têm uma assessoria jurídica contratada, né? Mas aí é a opção deles, né? Eles já sofreram uma penalidade e agora eles vão correm o risco de sofrer outras, mas aí é por conta e risco deles, né? Às vezes as pessoas demoram para aprender, né, doutor? Demora. A gente fala, ou aprende por amor ou pela dor, mas aí tem gente ainda que, quando aprende pela dor, ainda ele gosta de sentir bastante a dor. Gosta, né? Depois aprender. Né? Foi uma situação bastante inusitada, né? O síndico, ele, por sua conta e risco, ele retirou uma árvore de um condomínio. É um condomínio de casas, né? Numa área privilegiada aqui da região, onde tem a área verde é muito boa ainda, né? E uma árvore dentro do condomínio não era área de preservação ambiental, não era área de preservação permanente, né? É apenas uma árvore que tinha no condomínio. Ele simplesmente foi lá e mandou arrancar a árvore. Beleza? Arrancou a árvore. Perfeito. Tava lá os profissionais, um dos moradores, né? Que não convém dizer, denunciou, porque ele não concordava com aquilo. Onde já se viu tirar uma árvore que estava ali, né? Pois bem, veio a ambiental notificou o condomínio, inclusive com penalidade de multa. Ok, até aí, beleza, vamos corrigir, né? Vamos contratar um escritório, vamos responder essa notificação, vamos ver se a gente consegue fazer um acordo, né? Um replantio, enfim. Isso a gente sabe que na área ambiental é bastante possível, né? Bastante plausível. Ele não fez. Ele simplesmente pegou aquela notificação e guardou na gaveta. Né? Semanas depois, esse mesmo condômino foi questionar a administração do condomínio, né? A gestão do condomínio, tanto o síndico quanto os membros do conselho lá, o que havia acontecido com aquela notificação, porque inclusive ele estava presente na hora da notificação. O síndico falou, não, tá guardado aqui. Ah, tá guardado aí? Legal. Tinha uma assembleia na sequência, acho que dias depois teve uma assembleia, e nessa assembleia ele questionou, né? Formalmente na assembleia foi redigida a ata e tudo mais, e nessa assembleia ficou definido, né, por imposição dos condôminos que ali estavam presentes, inclusive com advogados ali também, que moravam nesse condomínio e tal. Ele apresentou esse documento, e aí foram atrás desse documento. Qual foi a consequência desse ato imprudente do síndico? Já tinha passado o prazo de recurso, o prazo para defesa, ou seja, a ambiental aplicou multa no condomínio, uma multa elevadíssima. Tá? Infelizmente, os condôminos, a gente sabe que viver em condomínio, tudo aquilo que gera despesa é rateado entre todos os condôminos, né? Então, os condôminos tiveram que fazer esse rateio aí a toque de caixa para poder efetivamente pagar essa multa. E aí chamaram uma assembleia com um quarto dos condôminos, destituíram esse síndico, tá? E esse síndico agora está sofrendo uma ação de reparação de danos por conta dessa omissão que ele produziu essa omissão, é até estranho essa frase, mas ele se omitiu nos deveres dele, né? Inclusive na contratação de um especialista para defesa nesse sentido, e ele está sendo cobrado judicialmente aí para reparar esse dano. Então, veja, um simples fato de uma comunicação prévia, uma contratação de um escritório, né, de ter pessoas parceiras ali que lhe dê o suporte necessário, porque ninguém tem obrigação de saber tudo, né? Então, mas você tem que ir atrás e ter alguém ali que te dê um amparo. Então, essa omissão desse síndico vai gerar aí um prejuízo para o bolso dele, inclusive. Né? Inicial um prejuízo para o condomínio e agora um prejuízo para o próprio bolso dele. Não, perfeito. Como é que a gente vê, né? A pessoa erra duplamente, né? Recebe a notificação e aí não sabe por qual motivo, né? Se realmente foi uma questão pessoal, né? Muitas vezes é pessoal, né? O síndico recebe, de repente tinha algum desafeto, sabia, né? Como o senhor doutor falou, a pessoa que denunciou estava presente. Não, vou engavetar isso aqui, eu não quero saber disso, até para não dar satisfação para essa pessoa, né? E aí acaba prejudicando o condomínio, se prejudicando.
causando prejuízo financeiro, né? É o famoso esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Uma hora ela vai aparecendo ali e essa sujeira aí, pelo caso aí, fez com que ele fosse destituído aí do cargo de síndico, né? E aí realmente fica complicado defender um profissional desse, né? Que não seguiu o princípio básico, né? Se você não tem conhecimento do tema, é importante justamente se cercar de profissionais gabaritados, né, para te auxiliar. Então, eu não entendo muito das plantas, não entendo muito dessa árvore, não sei se eu posso fazer isso, se não posso. E aí isso vira um problema que poderia ser evitado. Porque eu imagino, depois do que aconteceu, eu falo assim, poderia ter evitado. Essa sensação para ele... Poderia ter evitado 2 vezes, né? Antes de começar a fazer a remoção, ele poderia ter ido aos órgãos competentes, pedir as licenças necessárias, expor se havia ou não algum risco dessa árvore ali e tal, né? Ele podia ter se amparado nisso. Haveria uma denúncia, ia chegar, não, tem a documentação aqui, tá tudo ok, o fiscal vira as costas e vai embora, né? E depois, né, ele recebe essa notificação, né, por ter tirado a árvore sob pena de cominação de multa, né, e ele arquiva, ele põe lá dentro da gaveta dele e esquece, né? Então, assim, ele erra 2 vezes. Como que pode isso, né? Numa situação dessa, por exemplo, poderia ter convertido ali a remoção daquela árvore e fazer um replantio. Em qualquer outra área, não precisa ser ali dentro do condomínio, né? Já que ele tomou para si, né, essa responsabilidade de remover aquela árvore, beleza, vou lá no órgão competente, eu faço um acordo ali e vou replantar outras tantas árvores em outro lugar. Tá tudo certo. O órgão ambiental ele aceita esse tipo de acordo, né? Mas nem isso ele fez. Aí até hoje eles continuam lá. O doutor Conrado trouxe aqui 2 casos específicos, né, que tem implicações, né, na seara financeira do empreendimento, né, pegando até o gancho aí, juntando aí até a fala dos 2, né, o doutor Tiago também trouxe aqui a questão da ITG 2005, né, ITG 2005, na verdade, é uma norma agora que está sendo discutida aí no Conselho Federal de Contabilidade para trazer relatórios contábeis para o empreendimento que demonstrem também possíveis passivos, né, e até ganhos que o condomínio possa vir a ter. E nesse caso, né, teve reflexo financeiro, no caso positivo, como o doutor falou, né, foi levado à Assembleia previamente, então eles puderam fazer esse planejamento financeiro. Do outro, foi de surpresa. Mas aí, nesse caso específico, doutor, você recomenda, assim, por exemplo, que o condomínio faça algum tipo de contingência, um fundo específico, num caso desse, se já tivesse sido tratado previamente essa questão, por exemplo, ambiental, né? Olha, a multa aqui pode chegar a X, a Y, né? Isso aí o síndico propiciaria o síndico até formar algum fundo, né, para se preparar, dependendo até da possibilidade do diagnóstico do escritório jurídico. A gente acha que a gente pode ter realmente uma perda, mas se a gente fizer um acordo, se pagar antecipado, a perda vai ser diminuída. Eu recomendo esse preparo, né, é importante. Sim, essa análise prévia, com certeza, ela é necessária e sadia para o condomínio, né? Acontece que, nesse caso específico, o prazo da implicação dessa multa ele não era tão extenso, então não daria para fazer um provisionamento para pagamento, né? Mas teria a possibilidade de ter feito uma negociação junto ao órgão, né? Como eu disse aí, a parte de replantio. Mas, pegando um gancho aí nesse seu comentário, Arnaldo, eu acho super importante, extremamente importante, numa previsão orçamentária, você incluir um fundo, inclusive alguns colegas, eles falam fundo permanente. Tá? O que seria esse fundo permanente? Um valorzinho lá, simbólico, de todas as unidades, cobrado mensalmente, ad eterno. Esse fundo permanente, ele fica como um fundo para essas emergências que possam surgir, né? Obviamente, o fundo de reserva ele é um fundo legal, que precisa estar ali, mas além desse fundo de reserva, um fundo ali flexível, vamos dizer assim, que não demande aprovação imediata de uma assembleia para poder utilizar, e esse fundo ele serve para esse tipo de situação. Né? Até mesmo para reformas, tá? Esse fundo também, alguns condomínios eles estão utilizando esse fundo permanente aí para questão de pintura do prédio, enfim, e já deixam aí ao longo do tempo, né, esse recolhimento, esse valor vai ficando separado na conta do condomínio, e quando surge uma emergência ou uma necessidade,
tem já uma boa parte aí do valor já arrecadado, e aí não impacta diretamente aí, mais forte no bolso do condômino. Tá? Mas eu acho extremamente importante isso, sim. Inclusive, eu acho extremamente importante a contratação de um escritório de contabilidade para auxiliar aí nas contas do condomínio. Não só nas contas, como talvez até uma auditoria mensal preventiva, né? Por que não uma auditoria preventiva nas contas? Isso também demonstra transparência na gestão. Justamente isso aí, a gente também é super a favor, né, Arnaldo, da auditoria permanente. Tem sido aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem sido uma tendência muito grande. Os condomínios que inicialmente pediam auditoria somente para analisar as contas que já tinham acontecido, né? Hoje em dia, os síndicos, aí é o síndico do primeiro caso, tá? O síndico do primeiro caso, ele se cercando do profissional, ele tem buscado esse auxílio para identificar, porque além dos processos judiciais, administrativos, existem uma série de nuances, principalmente na parte fiscal, e que vão mudando a cada momento, e se você não tiver um profissional atento a essas mudanças, uma empresa de auditoria, né, que tenha nos seus quadros os profissionais adequados, que conheçam, né, sobre condomínios, porque a auditoria de empresa e de condomínio muda totalmente aí a análise que é feito. Então, é muito importante esse síndico do primeiro caso, lembrando, que ele se cerque e busque esses profissionais. Eu falo que até é importante também o síndico do segundo caso também aprender com o do primeiro caso, né? E começar a agir aí de maneira mais salutar aí para a sua gestão, né? E essa especialização vale para o jurídico também, né? O doutor Conrado aqui está colocando bons exemplos aqui para a gente, né? Na verdade, é um profissional que está acostumado a enfrentar as demandas, com todos os detalhes do judiciário, mas também tem que saber como funciona o condomínio, exatamente para as questões serem tratadas da forma que o condomínio exige. Né? Não é simplesmente fazer a defesa, como o doutor Conrado falou, não, a gente recomendou o síndico a chamar a assembleia, a gente faz as recomendações, faz o diagnóstico, sabe como que o condomínio paga as suas despesas, então vai ter que fazer um rateio. Então, são orientações que apenas uma pessoa especializada em condomínio, um profissional especializado no segmento, poderia estar fornecendo, como o doutor Conrado bem colocou aqui. Então, é importante também que eu procure pessoas com vivência, com experiência no segmento. Exatamente. Eu costumo fazer a comparação assim, quando você está cometido de alguma doença, né? Vamos supor, não precisa ser doença, vamos dizer assim, eu quebrei um dedo da mão, por exemplo, tá? Quebrei um dedo da mão, eu não vou procurar um dermatologista, né? Eu acho que ninguém, sem consciência, vai procurar um dermatologista, né? Não desfazendo do dermatologista, mas vai procurar um ortopedista, certo? De preferência, um ortopedista especialista em mãos, né? Que também tem essa segmentação. Então, eu falo que em todas as áreas tem que ser dessa forma, né? Não adianta eu ter um problema estrutural no condomínio, eu buscar um engenheiro mecânico, né? Ou um engenheiro civil que não entenda de cálculos estruturais. Né? Então, assim, a parte da auditoria, a mesma coisa, bem como pontuou o Thiago. Não adianta eu buscar um escritório, uma empresa de auditoria genérica. Tem que ter alguém que já tem uma vivência em condomínio, que sabe as nuances do condomínio. Né? Da mesma forma, o escritório de contabilidade, da mesma forma, o escritório jurídico. Né? Não adianta um criminalista, por exemplo, também não desfazendo dos criminalistas, no nosso escritório a gente tem uma sócia que ela é da área criminal também, né? Não adianta pegar ele para cuidar do dia a dia do condomínio, né? Ele não tem essa expertise, ele não destacou um tempo da sua vida para estudar sobre condomínio, né? Então, é importante sim que os profissionais que estão envolvidos com o condomínio, né, sejam mais capacitados, busquem mais, estudem mais, busquem a capacitação melhor, né, porque dia a dia está mudando, já tem um projeto de lei aí da alteração do Código Civil que vai trazer diversas alterações aí para a vida condominial, inclusive, né, e ao meu ver, da análise que o escritório aqui já fez, são mudanças positivas para o lado condominial, né? Então, a pessoa precisa estar inteirada daquilo. Se ela não estiver inteirada, ela vai colocar os pés pelas mãos e aí pode acontecer algum prejuízo aí, até de cunho financeiro ao condomínio, ao seu cliente, enfim.
Exatamente isso, e a gente já está chegando já nas nosso finalzinho do vídeo. Passou tão rápido que eu olhei agora para o relógio e falei, rapaz, já chegou no final, mas foi bastante esclarecedor. É muito importante a gente manter todos os canais possíveis passando informação para o segmento, para que todo mundo se prepare, né? Que com isso, eu falo bastante aqui na empresa, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, ele impacta nas famílias, né? O condomínio é o lar de milhares de famílias, milhões de famílias, e o nosso trabalho, cada um da sua área, ele vai impactando, né, nesse bem-estar social, né? Então, se você tem uma assessoria jurídica funcionando, trabalhando, se tem uma assessoria contábil, uma auditoria, se tem um engenheiro trabalhando, então você vai trazendo esse bem-estar, né, nos condôminos. Então, isso é muito importante. E a gente, falando disso, a gente esquece do horário e vai falando sobre outros temas. Mas aí já fica até o convite para o doutor, para a gente, um pouco mais para frente, nesse mesmo modelo, a gente já falar sobre essas alterações que estão por vir, né? Apesar de não ser nada certo, mas que podem impactar aí a vida desses milhões de condôminos aí, tá? Perfeito, e aí, me coloca à disposição. Tá ótimo, então já fiz o convite já direto ao vivo para depois não falar que não pode, mas então queria agradecer a presença do doutor. A gente vai deixar um tempo para o doutor também se despedir, falar um pouquinho daí sobre os seus contatos também, que é importante. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até esse horário. Agradeço aí também o professor Arnaldo, que tá sempre aí, a gente está sempre falando sobre o assunto, às vezes com a câmera desligada, que a gente se encontra regularmente para conversar sobre o tema, que é importante, mas é muito importante isso. E você não deixa de ativar as notificações, clicar em curtir, compartilhar com todo mundo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis, tá bom? É isso, Arnaldo? É isso aí, professor Thiago. Doutor Conrado, por favor, fala um pouquinho aí mais do escritório, deixe seus contatos aí para o pessoal de casa, com certeza vai ser muito valioso aí a sua assessoria aí nos empreendimentos aí, diga a sua área de atuação, atua em Campinas apenas, fica à vontade. Tá bom. Mais uma vez quero agradecer ao convite de vocês, me colocando à disposição novamente, o que vocês precisarem, o que os ouvintes precisarem, estou à disposição. O nosso escritório, o A3B Advocacia, é a fusão de 3 escritórios aqui da região de Campinas. A gente nos uniu no começo do ano agora, justamente para levar o melhor para os condomínios. Tá? A nossa rede social é @A3B Advocacia, e a gente está ali com alguns projetos já engatilhados para iniciar, para levar realmente conhecimento aí para o público da área condominial. Tá? Nós atuamos fortemente na área condominial, mas também temos outras divisões aqui no escritório, direito de família, direito penal, enfim, a gente atua trabalhista, temos 2 sócios fortes aqui na área trabalhista. Então, a gente atua em diversas áreas, né? Obviamente que o nicho principal é o condomínio, sim. Tá? Então, nosso contato é esse. Quem quiser me seguir também, @ConradoBurgos também no Instagram, ali também eu posto algumas coisas interessantes a respeito de condomínio, mas é um Instagram pessoal. Então, ali às vezes também tem alguma viagem que eu faço, quando sobra tempo, né? Mas está ali, está aberto ao público aí, para quem quiser seguir também. Tem que saber que a gente tem vida também, né, doutor Conrado? Tem que saber. As pessoas falam, nossa, doutor, você também viaja? Eu falei, sim, de vez em quando sobra tempo, a gente viaja sim. Então, pessoal, vou deixar meu agradecimento aqui ao professor Thiago, um agradecimento especial ao doutor Conrado, muito obrigado aí por ter contribuído aí com a gente aí, para estar levando essas informações importantíssimas aí, os exemplos foram excelentes, achei muito importante até para a gente também, né, a gente está sempre aprendendo também, então meu agradecimento especial ao doutor Conrado, muito sucesso aí, pessoal de casa, obrigado por nos acompanhar, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.